Vamos lá? Um dia, faz tempo, já faz muito tempo, os liberais foram revolucionários. Isso foi antes da Faria Lima, dos Faria Limers, dos patinetes elétricos que eles usam para andar de um lugar para outro naquela rua horrenda que fica em São Paulo, e também foi muito antes daqueles coletinhos puffers da XP ridículos que eles usam, de gosto extremamente duvidoso e estética, eu diria, escatológica. Mas eu estou dizendo tudo isso para vocês para lembrá-los de que na virada do século XVII para o século XVIII e ao longo de todo o século XVIII, os liberais foram revolucionários. Um desses caras escreve talvez um dos textos mais influentes da sua época e que ajuda a jogar gasolina numa série de revoluções sociais que até então se processavam, as chamadas revoluções burguesas, que foi precisamente John Locke. Este cara que escreve 2 tratados sobre o governo, às vezes conhecido como 2 tratados sobre o governo civil, de quem nós lemos hoje, conjuntamente, 2 capítulos, 2 pequenos capítulos, os capítulos 18 e 19 do segundo tratado do governo civil, que tratam da tirania e do direito de resistência, tentando enfocar mais precisamente o que Locke compreende por direito de resistência e quais são os seus fundamentos. Obviamente, não vou tratar aqui de alguns elementos que são importantes para a definição da sua teoria, vou muito mais fazer um recorte ou produzir um recorte. Então não falarei, por exemplo, do problema da liberdade, da natureza, não falarei do problema do consentimento, senão de maneira enviesada, mas tentarei focar aqui no problema do direito de resistência, como que, pegando uma gema, pegando uma função interessante dentro da sua obra, que nos ajuda a mostrar que os liberais, como eu disse, muito antes do Instituto Millennium, muito antes da CNN, muito antes desses comentaristas de boteco que ficam falando besteira por aí, um dia os liberais pensaram e um dia os liberais foram revolucionários. Claro, tem toda a hipocrisia de esses caras adorarem as revoluções burguesas, insuflarem, botarem gasolina e querosene nas revoluções burguesas e ao mesmo tempo morrerem de medo das revoluções negras no Haiti, que se deram mais ou menos na mesma época, eram lutas contra a escravidão. Escravidão que não por acaso, eis aqui um grande ponto de hipocrisia, o seu John Locke ajudava a financiar, mas colocadas em suspenso todas essas idiosincrasias hipócritas do nosso querido John Locke, vamos tentar aqui ficar com aquilo que dá para tirar de bom desse negócio todo, Tentando compreender um pouco o que ele pensa a respeito do direito de resistência. Então vamos lá, para o nosso cenário de aula. Feito. O que vamos fazer hoje para definir a ideia de direito de resistência em John Locke, focando prioritariamente sobre 2 capítulos do segundo tratado sobre o governo civil, especificamente os capítulos 18 e 19. Primeiro a gente vai discutir sua noção de tirania, trabalhar a partir dessa definição e mostrar, na verdade, o que está em jogo nessa definição. A relação de Locke e também dos liberais com o próprio Estado de Direito, com um discurso de fundamentação do Estado de Direito. Em segundo lugar, nós naturalmente recairemos na questão, mesmo diante de tiranias, é legítimo e até que ponto é legítimo revoltar-se? Quais são as situações que nos são dadas para que nós nos revoltemos? E como é que John Locke, na verdade, sustenta essa ideia de um direito de resistência? Isso vai nos levar, num terceiro momento, a discutirmos as causas da dissolução do governo civil, fazendo produzindo algumas distâncias entre Locke e Thomas Hobbes, que nós já lemos, especialmente no que diz respeito ao seu texto De Cive, com algumas entradas do Leviatã, para então mostrar algumas objeções seguidas de réplicas de Locke a respeito do direito de resistência como uma fundamentação possível para o próprio contrato social, para enfim terminarmos definindo o que seria esse conteúdo do direito de resistência. E aqui eu acho que tem algumas teses interessantes que nós poderíamos deduzir, das quais, na verdade, os autores falam muito pouco e que, de certa maneira, mobilizam um ideário relacionado ao direito natural, ao justnaturalismo do seu tempo. A gente já sabe de aulas anteriores que o John Locke é um justnaturalista
com algumas certas idiosincrasias, mas vamos então a isso. Primeiro ponto, o que é uma tirania? Como definir uma tirania? E já no início do capítulo 18, que Locke vai definir a tirania nos seguintes termos. Eu leio e daqui a pouco a gente define aqui de maneira um pouco mais concisa, tudo bem? Ele diz, abro aspas, tirania é o exercício do poder além do direito, a quem ninguém pode ter direito. Então é o exercício do poder além do direito, a quem ninguém pode ter direito. Isso já faz com que a gente pense no direito aparecendo aqui como uma espécie de limitador do exercício do poder. Agora, que direito é esse, de que forma ele aparece, é uma questão. Segue. Consiste em fazer uso do poder que alguém tenha nas mãos, não para o bem daqueles que estiverem submetidos a esse poder, mas para a sua vantagem própria, distinta e privada. Esse excerto nos deixa muito próximos de alguns excertos, de algumas passagens muito clássicas, sei lá, tanto de Platão na República, quanto, por exemplo, de Aristóteles na Política, né? A ideia de que o tirano é sempre aquele que faz um uso privado, né? Gozoso, próprio, usa o poder, na verdade, para satisfazer os seus prazeres mais vis, mais chãos, mais baixos. E quando o governante, segue Locke, não faz da lei, mas da sua vontade, a regra. E suas ordens e ações não estão dirigidas à conservação das propriedades do seu povo, mas à satisfação da sua própria ambição, vingança, cobiça ou qualquer outra paixão irregular. Ora, quando Locke está escrevendo isso, evidentemente que nós conseguimos escutar, né, todo o eco de uma longa tradição política que poderíamos, como eu disse, remontar à República de Platão, à Política de Aristóteles, em que basicamente se define a tirania como a pior das formas de governo, o pior dos exercícios de governo possíveis, basicamente porque ela nada mais é do que a apropriação de maneira privada, absolutista, intransigente, tirânica por uma alma que não conhece limites que não sejam aqueles ditados pelos excessos do seu próprio desejo. Então, aqui a gente está muito próximo de uma tradição muito antiga e que, na verdade, vai nos remeter, se vocês estiverem bem lembrados dos textos de Platão e Aristóteles, a ideia da possibilidade, ou pelo menos a discussão da possibilidade de cometer o tiranicídio. Ou seja, diante de uma cidade que é governada por um tirano, diante de um Estado, já que a gente está falando aqui nos séculos 17 e 18, né, Estados-nação estão se formando pela Europa vagarosamente, progressivamente, do fim do século XIV, início do século XV e em diante. Né? Então o que nós encontramos aqui é, na verdade, uma remissão a toda essa discussão, não só do conceito de tirania como o pior das formas de governo possíveis, né, residência infernal humana na Terra, mas também, por outro lado, nós nos defrontamos com a própria possibilidade implícita de, ora, se o tirano é um e nós somos muitos, porque nós muitos não nos unimos e nos revoltamos contra o tirano, no limite, dando-lhe aquilo que ele merece, que é a sua morte. De toda essa definição de tirania, tá, que eu concedo a vocês, se vocês me disserem ela remete a uma longa tradição, uma tradição mais antiga e tudo mais, eu queria destacar um pequeno excerto. A seguinte ideia, que eu coloco aqui entre aspas: o exercício do poder além do direito. E completa, inclusive, o Locke, né? Um tipo de exercício de poder ao qual ninguém deve ter direito. Ou seja, é aqui que nós estamos às voltas com a diferença entre o rei e um tirano. Porque o rei é aquele que exerce o poder nas margens do direito, ou seja, faz das leis o limite do seu poder, enquanto o tirano é aquele que faz com que tudo à sua volta ceda à sua vontade e ao seu apetite desmedido, patológico. Todas as formas de governo estão evidentemente sujeitas à tirania. Basta que o poder, diz Locke, seja utilizado para fins diversos da preservação e da conservação da propriedade das pessoas, sendo empregado para empobrecê-las, para persegui-las ou então para submetê-las a ordens daqueles que detêm poder.
É sempre importante lembrar que quando Locke fala sobre preservação de propriedade, evidentemente ele quer dizer, né, propriedade no sentido material, né, de termos coisas, né, estarmos na posse física de coisas, de uma posse que é juridicamente protegida, seja pelo direito natural, seja pelo direito civil, por aquele que se segue a passagem do estado de natureza à sociedade política, né? Mas propriedade tem um sentido um pouco mais amplo na própria obra do Locke, né? Evidentemente que há uma fundamentação do direito de propriedade pela via do trabalho, há uma fundamentação inclusive da possibilidade de acumulação, né? De uma acumulação de propriedades, de bens e tudo mais, quer dizer, isso coloca de fato Locke, não apenas isso, mas esse é um dos temas que coloca Locke alinhado aos liberais, né? Isso vai ser inclusive bastante bem fundamentado pelo Léo Strauss em Direito Natural e História. Se vocês quiserem, tem um pequeno capítulo de algumas 40 páginas, 40 e poucas páginas sobre Locke em Direito Natural e História. Livro interessante, vale a pena dar uma olhada. Mas de toda maneira, é importante lembrar, coisa que inclusive o Léo Strauss não faz com tanta clareza, que propriedade para Locke é um significante abrangente, ou seja, ele envolve a pessoa, a liberdade, a integridade física e também os bens, aí sim, de cada um daqueles que fazem parte do povo, de cada um dos cidadãos, portanto. Então, quando Locke fala na proteção do direito de propriedade, ele está querendo significar, na verdade, a proteção da vida, saúde, integridade física, liberdade e bens de cada um. Por quê? Porque são esses os 4 direitos naturais fundamentais garantidos por direito de natureza e que devem se encontrar reproduzidos, né, no interior de toda e qualquer sociedade civil. Ora, uma sociedade política que não sirva à proteção da vida, saúde, liberdade e bens dos seus cidadãos simplesmente não cumpre a sua função elementar, não cumpre a sua razão de governo. Estou fazendo essa rápida rememoração porque Locke está falando aqui diretamente de um tirano que utiliza do seu poder não para os fins do governo, né? Não para os fins que a população, ao contratar, deposita no governo, mas sim para desafogar a sua própria vontade, o seu próprio desejo e a sua desmedida sobre a população. Então, é exatamente isso, né? Basta que o poder seja utilizado para fins diversos daquilo que é a função fundamental do Estado, a preservação da propriedade nesse sentido abrangente, vida, saúde, liberdade e bens das pessoas, e seja empregado então para empobrecê-las ou persegui-las ou submetê-las a ordens arbitrárias. Então, o que eu quero que a gente guarde daqui é o seguinte: a definição de tirania para John Locke passa muito próximo da definição daquilo que nós vamos entender modernamente pela construção do Estado de Direito e pelo seu discurso de fundamentação, que é basicamente, vamos colocar aqui, né, se a gente tiver que resumir isso numa pequena frase, é basicamente a limitação do poder por meio do direito, tá? Ou seja, o direito como um mecanismo através do qual, a lei, né, como um mecanismo através do qual se pode conter o poder, delimitar aquilo que se pode fazer em termos de ato de governo. Por isso, Locke dirá de maneira muito clara, onde termina a lei é onde começa a tirania, especialmente se esta lei for transgredida em prejuízo de outrem. Ou seja, na medida em que aquele que foi investido de poder, investido de autoridade, excede o poder que lhe foi conferido por lei e faz uso da força que ele tem sob seu comando para impor ao súdito algo que a lei não autoriza, diz Locke, ele deixa de ser um servidor público, ele deixa de ser, na expressão mais antiga, um magistrado, né, um alto servidor público. Ele passa a agir a partir daquele momento em que ultrapassa os limites da lei, ele passa a agir sem autoridade, pode, portanto, ser combatido como qualquer outro homem que invade pela força o direito alheio. Então tudo se passa aí como se este homem, dentro da sociedade política, se colocasse contra cada um de nós como alguém que nos faz guerra ou nos ameaça da guerra ou que se coloca conosco num confronto que vai ser regrado não pelas leis da sociedade política, do Estado civil, mas do direito de natureza. Ora, o que vale para os magistrados,
para os servidores subalternos vale para o supremo magistrado, ou seja, aquele que se autoproclama rei, mas na verdade se comporta como um tirano. É simples. Exceder os limites da autoridade não se justifica mais para um rei do que se justificaria para um simples guarda. Embora Locke reconheça que no caso do guarda é sempre menos grave, né? Sempre pior no caso dos reis, porque é nos reis que nós depositamos as maiores das confianças. Lembre-se, né, que para Locke todo e qualquer governo é um governo fiduciário, ou seja, nós consentimos, do ponto de vista do contrato, nós consentimos politicamente, com a sociedade politicamente organizada, apenas e tão somente na medida em que ela é depositária do maior dos nossos bens, ou seja, aquilo que agora há pouco nós chamávamos de a nossa propriedade, na expressão lockeana, a nossa vida, saúde, a nossa liberdade, nossos bens mínimos para que a gente consiga viver, né? Pelo menos dentro desta ideologia lockeana é isto que faz a coisa funcionar. Agora, isso nos coloca diante de um problema, né? Tudo bem, os governos são todos fiduciários, ou seja, depositários da nossa confiança de que não apenas protegerão nossa propriedade, repito, vida, saúde, liberdade, bens, mas, além de proteger, não violarão nossa propriedade. Isso coloca a seguinte questão: é legítimo revoltar-se? As ordens de um príncipe podem ser contrariadas? Que direito temos nós de resistir às ordens de um príncipe? Então, para o Locke, existe uma condição, um momento em que a força pode se opor à força. Mas esse momento está muito bem delimitado. É justamente quando nos encontramos diante de uma tirania, né? Ou seja, Locke dirá isso com as seguintes palavras aproximadamente: a força não deve se opor a coisa alguma além da força injusta e ilegítima. E geralmente aquilo que se responde aos defensores do direito de revoltar-se é: bom, mas se a gente for se revoltar contra toda e qualquer menor injustiça, o que teremos como resultado é uma grande desordem, é uma enorme anarquia, é uma imensa confusão. Locke diz: não. Nós não incorreremos em perigo e confusão, como se alega com frequência, por causa de duas situações, né? Imaginemos um país, diz Locke, em que o príncipe seja sagrado por lei. Nós podemos, um povo pode legitimamente se revoltar contra ele e a sua pessoa continua livre de qualquer questionamento ou violência. Agora, o que pode fazer este povo neste caso? Pode fazer oposição aos seus subalternos, a menos que o príncipe se coloque, aí sim, em verdadeiro estado de guerra com seu povo, dissolva o governo civil e deixe ao povo nada mais do que a defesa, que é direito de todos no estado de natureza, ou seja, a possibilidade de, por esforço próprio, né, por força imediata, na proteção da sua vida, saúde, liberdade e bens, opor-se à violência ilegítima e à força injusta, certo? Então aqui o Locke está sendo muito claro, está dizendo, bom, se trata de um príncipe mais ou menos moderado, né, quer dizer, não é um tirano puro e simples que está fazendo guerra contra seu povo, a sua pessoa vai ser preservada, ele estará livre de toda e qualquer violência, os seus subalternos podem ser, né, de fato, confrontados do ponto de vista físico, mas vai dar tudo certo, não é uma grande confusão, ninguém está dissolvendo o governo. Agora, quando o príncipe não deixa nenhuma alternativa a seu povo, né, se coloca num frontal estado de guerra contra eles, só haverá então o direito de resistência como uma espécie de última ratio, né, de último recurso do qual se pode lançar mão neste caso. Então, a ordem de qualquer magistrado, diz Locke, de qualquer servidor público, nos casos em que não se dispõe de autoridade alguma, é tão nula e tão insignificante quanto a ordem de qualquer homem particular. Será que nós aceitaríamos ordens advindas, sem nenhum tipo de fundamento legal, né? Sem nenhum tipo de autoridade, ordens advindas de pessoas particulares, de sujeitos privados, né, que começassem a nos comandar simplesmente com base na sua vontade? Ora, guardadas as devidas proporções, esta é a mesma coisa que Locke encontra no tirano.
um homem que está se utilizando de maneira privada de um poder a cujo direito ele não tem. Tá? Então, é por isso que ele compara essas duas figuras. Né? Será que a gente aceitaria uma ordem do nosso vizinho, né? Sem nenhum tipo de fundamentação, uma ordem do nosso colega do lado? Acho que não. Na medida em que a pessoa e a autoridade do rei estão garantidos por lei, não há qualquer perigo para o governante nem para o seu governo. Por outro lado, na medida em que o governante se coloca em frontal estado de guerra contra seu povo, não deixa outra alternativa a ele, senão defender-se com base no próprio direito natural e assim opor à força que se exerce contra ele de maneira injusta e de maneira ilegítima. Agora, há uma segunda situação, há um segundo caso. Países ou estados nos quais a pessoa do rei não é sagrada. Tá? Nem mesmo aí, diz o Locke, o direito de resistência ao exercício ilegítimo do poder coloca em perigo o Estado em qualquer ocasião que seja insignificante, também não vai atrapalhar o seu governo. O ponto do Locke é que é muito simples, as pessoas não se revoltam todos os dias e por qualquer coisa, elas se revoltam por coisas realmente importantes, realmente relevantes, que alteram de maneira significativa a sua vida. Bom, basta a gente pensar, a gente vive num país como o Brasil, em que, sei lá, tem 250 razões diárias pelas quais a gente poderia se revoltar, e a gente não se revolta o tempo todo, a gente se revolta em situações muito específicas. Né? Então, o Locke sabe que é apenas a força que não permite o apelo à lei que põe quem a usa em estado de guerra e torna legítimo resistir a esta pessoa. Tá? Qual que é o grande jogo que está sendo jogado aqui? Isso é uma definição do estado de natureza a qual a gente precisa voltar. Tá? Porque veja, a maneira como Locke caracteriza o estado de natureza como homens que não possuem nenhum poder uns sobre os outros, exceto aquele que lhes foi atribuído pela lei natural, fazendo com que eles estejam numa espécie de jurisdição recíproca uns dos outros com relação à lei natural, tornando-se, portanto, executores da lei natural uns contra os outros no caso de violações, caracteriza o estado de natureza como aquele no qual, havendo uma violação, nós não temos ninguém a quem recorrer, não temos um juiz superior e imparcial ao qual poderíamos recorrer. A sociedade política se caracteriza exatamente por esta figura, pelo fato de que, na medida em que ocorre uma violação a um direito nosso qualquer, né, a qualquer direito está previsto, nós teríamos, em tese, pelo menos de direito, em abstrato, o recurso a um magistrado, a um juiz, que seja um terceiro, não sou nem eu, nem a outra parte, e que age de maneira imparcial e de maneira legítima e autorizada pela própria sociedade política, pelas suas leis, para pacificar o conflito. Né? Aqui, se nós estamos diante de um rei, né, que apesar da sua autoridade, age para além das leis, desbordando da sua autoridade legal, o que ele está fazendo, na verdade, é violando os nossos direitos e não nos permitindo recurso a nenhum tipo de magistrado ou autoridade superior a ele próprio, porque ele é a autoridade máxima no nosso Estado, né? E a gente fica sem qualquer recurso a um terceiro superior imparcial, ou seja, é como se ele nos colocasse novamente, nos fizesse regredir de maneira situacional ao estado de natureza, aquele no qual, uma vez violado o nosso direito, nós não temos a quem recorrer. Bom, aquilo que nos resta, aquilo que é uma espécie de reserva selvagem que aparece aí, é o nosso direito de natureza de confrontar esse sujeito com base no direito natural, dizendo a ele, olha, você violou a lei natural, porque você violou, sei lá, a minha vida, a minha saúde, a minha liberdade ou meus bens, né? Se for a vida não tem muito o que fazer, só os outros podem, digamos, levá-lo a uma espécie de justiça natural, mas em todos os outros casos você poderia em tese confrontá-lo e executar a lei natural contra ele, né? Executar a lei natural contra ele, puni-lo, claro, de maneira proporcional, de maneira adequada e de acordo com a lei natural. É isso, portanto, que torna legítimo que um sujeito cujo direito natural vai ser violado possa resistir à violação desse direito natural, fazendo face àquele sujeito que tenta violar esta lei. Claro, se os atos ilegais, então, forem mantidos, se toda e qualquer solução legal dentro de uma sociedade política for obstruída, o direito de resistir a atos manifestos de tirania não vai perturbar o governo em ocasiões de pouca importância.
Mais uma vez, né, se são atos manifestos de tirania, se esses atos são tão gerais, né, afetam um corpo enorme de população, não vai ser porque um ou outro sujeito foi objeto de uma violência que uma população inteira vai se conflagrar, né, vai se instaurar um conflito ou uma guerra civil. Locke é muito claro nisso, diz: é impossível que um ou mais homens oprimidos, desde que eles sejam poucos, perturbem o governo se o corpo todo do povo não julgar isso de interesse. Né? E aqui a gente pode pensar em alguns exemplos um pouco mais concretos. Né? Muitas vezes, algumas revoltas, né? Alguns atos de desobediência civil, eles têm como estopim, quer dizer, não é que eles sejam provocados por eventos individuais, né? Mas eles têm como estopim atos individuais. Posso lembrar, por exemplo, talvez na história recente aqui do Brasil, em meio a junho de 2013, né, que é uma manifestação longa que percorre até 2014, chega até o início de 2014, a gente teve aí alguns casos bastante emblemáticos. Talvez um dos mais emblemáticos tenha sido o caso do Amarildo, né, do pedreiro, do ajudante de pedreiro que morava na favela da Rocinha, que acaba sendo preso, né, durante as manifestações, né, no mesmo tempo das manifestações, acusado de tráfico de drogas. Ele vai ser preso nas unidades, veja só que hipocrisia, né? Nas unidades de polícia pacificadora, na unidade de polícia pacificadora do complexo de favelas da Rocinha, onde ele morava, vai ser torturado, a fim de que a polícia obtivesse informações. Depois da tortura, esse sujeito vai ser morto e vão desaparecer com seu corpo. Né? A polícia desaparece com seu corpo. Obviamente que aquilo, num cenário já em ebulição, né? Isso eu acho que foi lá por setembro, outubro de 2013, num cenário que já desde junho estava em ebulição social, com as pessoas, especialmente as de classe média, né, encontrando pela primeira vez marcas claras da violência policial, especialmente ao tratar com os manifestantes, basicamente isso se transforma numa espécie de grande grito coletivo, que todos se lembram, que era o Cadê o Amarildo, né? Sei lá, o Caetano Veloso chega a dar um berro de cadê o Amarildo no meio de um show, se não me engano, em São Paulo, né? Mais ou menos perto do desaparecimento do Amarildo. Então, mais uma vez, né, não é que estes atos sejam deflagrados por opressões individuais, mas as opressões individuais são ingredientes importantes, especialmente como estopins. Né? Muitas vezes elas vão ao encontro de uma atmosfera social já bastante tensa. E isso pode ser uma espécie de germen, né, que se coloca lá e dá aso a toda uma nova estruturação, a todo um bouleversement, né, a todo de fato uma revolução no estado de coisas, perfeito? Então, o que Locke está dizendo é precisamente isso, né? Quando se cometem atos violentos contra pessoas específicas, contra indivíduos específicos, geralmente isso não dá em nada. Agora, se algum desses atos ilegais se estende à maioria do povo, ou então se estende apenas a poucos, mas de maneira que os precedentes, que as consequências pareçam ameaçar a todos, e exatamente isso que acontece em junho, né? E no caso do Amarildo, as pessoas então se convencem de que as suas leis, os seus haveres, as suas liberdades, as suas vidas estão correndo perigo. Então, obviamente esses homens não poderiam, segundo Locke, serem impedidos de resistir de maneira violenta à força ilegal que é usada contra eles. Esse é um inconveniente de todos os governos? Sim, e ele toca a todos os governos. Especialmente, diz Locke, quando os governantes levam as coisas até o ponto em que se tornam objeto da desconfiança geral do povo. Até aí, acredito que tudo bem, né? Esse inconveniente que toca, portanto, a todo o governo se chama direito de resistência. E ele surge quando, dentro de governos fiduciários, a confiança da população com relação aos seus haveres, né, a proteção e as finalidades do Estado, é quebrada. Tá? Bom, isso nos coloca mais ou menos na passagem entre os capítulos 18 e 19 agora, quando Locke vai comentar algumas causas e algumas situações da dissolução do governo civil. Antes de descer a elas, antes de falar dessas causas de dissolução do governo civil, situações em que o governo civil se encontra dissolvido,
Eu queria fazer um rápido comentário. Quando nós lemos Hobbes, tá, fica muito claro no texto do Hobbes que a dissolução do governo, ainda que seja uma monarquia absoluta, ainda que ela tenha um caráter tirânico, por pior que ela seja, né, algum governo é melhor do que o estado de natureza, que é um estado potencial de guerra, de todos contra todos, na clássica definição do Hobbes, mas fica muito claro que a dissolução do governo leva à dissolução da sociedade civil, ou seja, sem governo civil, ou melhor, sem governo civil ou de caráter absoluto, não há sociedade. Existe um estado pré-social. Existe um estado tendencialmente problemático de interação entre indivíduos, que não são necessariamente maus, né? São auto-interessados, são preocupados com sua própria existência e com seus próprios desejos. É isso o que está dado no traço de pessimismo antropológico hobbesiano. Diferentemente daquilo que se passa na obra do Hobbes, Locke vai introduzir uma distinção entre dissolver o governo e dissolver a sociedade civil. Ou seja, nem sempre que nós dissolvemos o governo, estaremos dissolvendo necessariamente a sociedade civil, de acordo com Locke. Sempre que a... Então veja, aqui é uma relação de duas mãos, né? Vamos pontuar direitinho. O que Hobbes está dizendo é, dissolveu o governo, acabou a sociedade, não tem sociedade. Tá? Obviamente, dissolveu a sociedade, dissolveu o governo, porque eles são uma e mesma coisa para Hobbes. Não há sociedade antes da estruturação de um contrato social e de um governo, ainda que seja um governo absoluto, uma monarquia de caráter absoluta ou tirânica. Tá? Locke está dizendo o contrário, está dizendo, pera lá, tem uma distinção entre dissolver o governo e a sociedade civil. Claro que se você dissolve a sociedade, acabou o governo. Aí ambos estão de acordo. Agora, a recíproca não é verdadeira. Tá? A recíproca não é verdadeira. Muitas vezes nós dissolvemos um governo e a sociedade civil continua. A sociedade civil segue existindo. Quer dizer, o pacto social continua mesmo que ele esteja momentaneamente sem governo. E é esta discussão que faz com que o Locke desça a essas causas ou situações de dissolução do governo civil. Tá? Sob que formas a dissolução do governo nos aparece? E a gente vai perceber que não necessariamente a sociedade civil por debaixo do governo do Estado se encontram também dissolvidas. Então a primeira situação é a seguinte, ela vai se dividir em 4 situações, tá? Quanto ao legislativo. O legislativo, diz o Hobbes, é a alma que dá forma, vida e unidade à sociedade política. Tá? Quando se dissolve o legislativo, nós temos um governo dissolvido. Bom, mas quando que se dissolve o legislativo? Em algumas situações que o Locke vai descrever para nós. Primeira, quando um príncipe hereditário coloca sua própria vontade arbitrária no lugar das leis, e introduz novas leis sem ter sido autorizado por nenhum tipo de escolha fundamental da sociedade, ou, diante das leis antigas, age de tal maneira que as subverte. Então aqui é o claro exemplo de um monarca hereditário que governa com base na sua vontade e não com base nas leis. Seja criando novas leis, seja subvertendo as antigas. Então a gente volta a esta definição de tirania, né? Aquele exercício de poder que está para além do direito, exercício de poder ao qual ninguém tem direito. Então a gente está aí sempre trabalhando de fundo com esse conceito. Segunda situação, em que o legislativo é dissolvido. Quando o príncipe impede que o legislativo se reúna ou haja livremente para os fins para os quais foi constituído. O que constitui o legislativo é justamente a liberdade de discussão, o tempo livre para aperfeiçoar aquilo que concorre para o bem comum. Quando essa liberdade, esse tempo livre são suprimidos ou alterados, altera-se o legislativo. Então, essa situação é a situação em que um monarca, por exemplo, caça o seu parlamento, né? Caça o poder legislativo ou cria algum tipo de situação material na qual as reuniões já não são possíveis. Tá? Terceira hipótese, quando os eleitores ou então o procedimento eleitoral são alterados sem consentimento ou contrariamente aos interesses comuns do povo. Obviamente que o procedimento eleitoral ou a própria base eleitoral, quando é alterada, sem consentimento do todo, isso
provavelmente alterará também o resultado final das eleições, né? Alterará também o resultado final das escolhas fundamentais da sociedade. Então, é uma maneira de indiretamente agir para alterar o legislativo. E por último, para ficarmos ainda nessas situações do legislativo, né? Quando se entrega o poder à sujeição de um poder estrangeiro, seja por obra do príncipe ou do legislador. Ou seja, esses são os casos clássicos de entreguismo, né? E o Brasil é cheio de exemplos de presidentes que gostam de flertar com nações ou potências exteriores, né? Não citarei nomes, mas enfim, isso é bem comum que certos interesses, especialmente corporativos, de países mais desenvolvidos sejam tomados em maior consideração, muitas vezes, do que os interesses nacionais. Então, seria um exemplo interessante, né? Claro que aqui a gente está falando de um caso limítrofe, né? Quer dizer, quando o poder do Estado como um todo é entregue, né, nas mãos de um poder estrangeiro. Por que isso é uma questão problemática? Porque evidentemente que as pessoas entram em sociedade para serem conservadas de maneira livre, de maneira independente e governadas de acordo com suas próprias leis. É isso que se perde sempre que elas forem entregues ao poder de um Estado estrangeiro, por exemplo. Segunda situação, quanto ao executivo. Tá? Aqui teremos algumas situações também, mas digamos que é uma principal. Podemos considerar que o governo civil está dissolvido quanto ao executivo quando aquele que detém o poder executivo supremo negligencia e abandona seu cargo. Então a gente está falando do monarca, a gente está falando do príncipe, do rei, enfim, como vocês quiserem chamar. Porque, veja, esse cara é o topo do poder executivo. Você sabe que o grande inventor da separação dos poderes não foi o Montesquieu, né? Foi o Locke. Ele é o primeiro cara a dizer que os poderes deveriam se separar fundamentalmente em legislativo e executivo. E dentro do executivo ele colocava também, evidentemente, aquilo que nós hoje consideramos como poder judiciário. Estava aí dentro um outro tipo de poder, que é o confederativo também, mas isso também não vem ao caso, que essa é uma questão de relações internacionais, né? De relações entre estados. Mas, bom, ora, se você tem aí o chefe do poder executivo abandonando seu cargo, basicamente você perde, né, o eixo de fundamentação para que as leis possam ser postas em execução. Este ato de abandono de cargo, diz Locke, equivale a reduzir todo mundo à anarquia, ou seja, a impossibilidade de que as leis tomadas dentro da sociedade política sejam executadas. Quando isso cessa, quando o executivo cessa, quando as leis param de ser executadas, é porque o governo virtualmente cessou. E o povo se torna, então, uma multidão confusa, uma multidão destituída de ordem, destituída de conexão. Tá? A frase, talvez emblemática, né, do Locke nesse aspecto é a seguinte: onde as leis não puderem ser executadas, por exemplo, porque o príncipe abandonou o seu cargo, né, é como se não houvesse leis. Então, devemos considerar, a partir daí, o governo dissolvido. Terceiro, tá, que eu acho que é uma situação que resume, de certa forma, as outras situações que nós mencionávamos acima. Quando o legislativo ou o príncipe agem de maneira contrária ao encargo que lhes foi confiado. Ora, de novo, a gente acabou de falar de governos fiduciários, né? Que todas as sociedades políticas, na leitura do Locke, nada mais são do que construções artificiais, às quais nós, meros cidadãos, atribuímos não direito algum, mas a tarefa, né? O ônus de proteger a nossa vida, saúde, liberdade e bens. E em troca, esse é o fundamento da troca do contrato, nós prometemos obediência, nós renunciamos ao nosso direito natural, nós colocamos, inclusive, a nossa força a serviço da execução organizada da lei dentro da sociedade política. Pois bem, a única razão pela qual nós nos encontramos em sociedade, dentro da doutrina contratualista liberal lockeana, é exatamente a proteção da propriedade. Leia-se vida, saúde, liberdade e bens. Vou até colocar aqui, ó. Tá? Vou até colocar aqui para deixar bem claro isso, tá? Vida, saúde, liberdade e bens. Beleza? Só para significar aqui essa ideia de propriedade de maneira mais clara. Tudo bem? Ora, se nossa propriedade, vida, saúde, liberdade e bens, não vai ser protegida, é porque o legislativo ou o príncipe estão agindo de maneira contrária à atribuição de tarefas que nós
Lhe demos, né? Isso acontece quando, por exemplo, o legislativo tenta violar a propriedade do seu súdito, ou então de qualquer um que faça parte da comunidade. Quando os homens entram em sociedade quando os homens entram numa sociedade para preservar sua propriedade, eles estão elegendo e autorizando o legislativo a formular leis, a estabelecer regras para salvaguardar essa propriedade. Sempre que esses legisladores tentem violar ou tentem destituir a propriedade do povo, acabam se colocando em estado de guerra contra o povo, que fica, a partir de então, desobrigado de toda e qualquer obediência. O mesmo que se disse a respeito do legislador se aplica também ao executor supremo, um rei, um príncipe, um monarca. Tudo bem? Então, basicamente, a maior causa da dissolução do governo civil é, na verdade, violar a propriedade. Lembrando que propriedade é vida, saúde, liberdade e bens. Joia? Ou seja, não conservar e não proteger vida, saúde, liberdade e bens dos seus súditos ou dos seus cidadãos. Vão surgir algumas objeções a essa ideia de direito de resistência. Alguém poderia dizer o seguinte, são basicamente duas, né? Mas o que vai acontecer é que o Locke vai enunciar essas objeções, então vai apresentar suas réplicas a elas, né? Vai contradizê-las. Ele diz, bom, alguém poderia objetar que o direito de resistência significa dar muito poder ao povo. O povo geralmente é ignorante, né? É vil, é descontente, está sempre infeliz, está sempre querendo mudar de senhor, né? Então, o direito de resistência acaba por depositar o fundamento do governo na opinião inconstante do povo. E isso é muito problemático, porque isso expõe todo e qualquer governo à possibilidade iminente da ruína. E o Locke diz, acho que não. Entendo essa objeção, mas discordo. O que eu observo de maneira mais empírica, diz ele, é que muito pelo contrário. O povo parece ter aversão a alterar as antigas formas com as quais ele está acostumado a viver. Tanto que, mesmo convencido de imperfeições introduzidas no governo, seja pelo tempo, seja pela corrupção, é difícil convencê-lo a mudar, né? Então, existe uma espécie de, não de inconstância do povo, né? Mas algo como se fosse vamos colocar aqui, uma inércia do povo. O povo é muito mais inerte do que inconstante, quer dizer, seus humores são inconstantes, mas para que eles resistam, para que eles tumultuem, para que eles se revoltem, meu amigo, precisa de muito, né? Não é todo dia, certo? No caso das classes burguesas, já que a gente está falando do Locke, precisou de séculos, certo? Então, não é assim tão fácil, as coisas não estão assim tão dadas. A segunda objeção que surgirá é uma espécie de acusação contra o Hobbes, dizendo, pois é, Hobbes, o que você está fazendo aqui, do Locke, dizendo assim, Locke, o que você está fazendo aqui é basicamente incitando todo mundo à rebelião. Então esta doutrina é uma doutrina de incitamento, ou de incitação às rebeliões. Só que, de novo, né, isso aqui é um negócio meio estranho. Olha que eu dou aula de teoria política já faz muito tempo. Não citarei anos, não citarei décadas. Eu nunca consegui convencer ninguém a se revoltar, ainda que eu tentasse. Entendeu? Então quer dizer, o fato de que os povos eventualmente se rebelam não é um efeito doutrinário. Ninguém doutrina ninguém. Avisa aí para a escola sem partido. Ninguém doutrina ninguém. Certo? Rebelião é um efeito prático, é um efeito concreto. O que é que diz Locke? Ninguém é convencido. Sempre que o povo é levado à miséria, sempre que o povo é exposto ao abuso de um poder arbitrário, cara, ninguém se importa com a qualidade da doutrina de governo. Ninguém quer saber de que partido é o político, para falar em termos atuais. O povo sempre estará disposto a livrar-se de uma carga que ele considera pesada demais. E o mundo, diz Locke, está cheio de exemplos, né? Então, não tem incitamento nenhum à rebelião, não, tá? Pelo contrário,
Locke diria: ninguém é convencido ideologicamente, vamos colocar assim, já que isso está na moda, ninguém é convencido ideologicamente a rebelar-se. Ou seja, rebelião é um efeito prático, é um efeito concreto, é uma coisa que se processa nos corpos e na carne, não é um efeito de doutrina, certo? E tem uma outra coisa, né? As rebeliões, as revoluções, os tumultos, as sublevações não acontecem diante do menor desgoverno. O povo, diz o Locke, e acho que dá para concordar com isso, vocês me digam aí embaixo nos comentários. O povo tolera praticamente tudo. O que é que ele não tolera? O intolerável. E o que é o intolerável? Longas séries de abusos, prevaricações, ardis. Tem uma hora que o povo se enche o saco, literalmente. E aí as sublevações acontecem. Então veja só, em conclusão, o que a gente pode tirar, né, de todas essas ideias que o Locke vem construindo aqui, especialmente dessas objeções e das suas réplicas? A noção de direito de resistência está ligada a uma ideia segundo a qual o povo teria o poder de prover novamente a sua segurança por meio de um novo legislativo, que seria a melhor defesa contra a rebelião. Tá? Essa é a doutrina que, na verdade, o Locke defende. Diz, olha, quando a gente não consegue resolver essas questões de caráter governamental, a melhor coisa que se tem a fazer é exatamente essa. Tá? Só que precisamos entender que ainda assim resta, de fundo, um direito à rebelião. A rebelião não é uma oposição necessariamente a pessoas, ela é uma oposição à autoridade. Podemos achar estranho que Locke diga isso, mas já vamos entender o seu sentido. O sentido dessa expressão. As rebeliões se fundamentam sempre nas leis, nas constituições de governo. Por que ele pode dizer isso já num primeiro momento? Ora, porque se o direito de resistência nada mais é do que uma sublevação contra a tirania, e a tirania é o exercício do poder além do direito, obviamente que o direito de resistência, ainda que não esteja previsto em nenhuma Constituição, né, necessariamente, acaba sendo uma espécie de reação ou de efeito constitucional contra o exercício inconstitucional do poder. Certo? Se vocês quiserem falar em termos constitucionais, em termos de direito público, é mais ou menos essa tese que Locke está suscitando. Então ele termina dizendo o seguinte: aqueles que pela força abrem caminho e pela força justificam a violação destas leis, das constituições de governo, é que são os rebeldes. Ou seja, rebelde não é quem se utiliza do direito de resistência como um meio para resistir ao uso ilegal da força e ao uso ilegítimo da violência pelo Estado. Rebelde é o tirano. É todo e qualquer sujeito, do Supremo Magistrado ao mais vil servidor público, que exerce o poder para além da legalidade. Então nota como a gente está tocando a todo momento neste fundamento do Estado de Direito, dessa ideia, né, que a gente pode, vamos até resumir aqui um pouco melhor, princípio da legalidade. Tá? O que está na base da sujeição do poder ao direito ou à lei. Tá? Ou seja, olha que interessante que está em jogo aqui. O objeto de disputa não é necessariamente saber se é legítimo ou ilegítimo o direito de resistência. É saber se o direito de resistência está suportado por uma teoria jurídica. Ou seja, o que me parece até agora, lendo esses capítulos, é que você quer saber se um governo é legítimo? Observa se o povo se revolta a todo momento contra ele. É simples assim. Né? Ou seja, o direito de resistência autentica a legitimidade da autoridade, pela via do seu não exercício. Certo? Estou diante de uma autoridade legítima quando ninguém resiste a essa autoridade. Não simplesmente por violência, porque não há razão legal para resistir à autoridade. Porque a autoridade está confinada pela legalidade, porque ela se exerce dentro de parâmetros mínimos de legalidade. Logo, não se abre báscula, não se abre aso ao exercício do direito de resistência. Então, tudo o que se passa como se o direito de resistência é que autenticasse a legitimidade da autoridade. Agora,
dizia eu a vocês, né? Aquilo que está sendo disputado aqui por Locke pela tradição é a teoria jurídica que suportaria o direito de resistência. É saber se, de fato, como Locke afirma, o direito de resistência é conforme a lei. E se ele é conforme a lei, a que lei ele é conforme? Porque, sei lá, abram a Constituição da República do Brasil, né, da República Federativa Brasileira, vocês não vão encontrar nenhum tipo de dispositivo constitucional dizendo que nós temos o direito de resistir a um governo ilegítimo. Mas é óbvio que nós temos o direito de resistir a governos ilegítimos, certo? Então, ninguém precisa... O ponto é, isso não precisa estar escrito, isso não precisa estar positivado, isso não precisa estar no site do Planalto para ser um direito. Esse é o argumento ao qual a gente vai chegar. Com isso, nós vamos finalizando aqui, analisando o que é o conteúdo do direito de resistência. Então, o que o Locke quer dizer, no fim das contas, ao puxar essa discussão direito de resistência e tirania? Ele está querendo dizer primeiro o seguinte, vamos aqui sintetizar. Primeiro, o povo está desobrigado da obediência sempre que os governos fizerem intentos ilegais contra sua liberdade e propriedades. Então, governos que não seguem a lei e promovem ilegalidades contra a liberdade e propriedade dos povos, dos sujeitos que estão sujeitos ao governo, causam desobediência, causam a possibilidade de desobedecer, de nos encontrarmos situacionalmente desobrigados a obedecer. Segundo, Locke também quer dizer o seguinte: este mesmo povo tem o direito de se opor à violência legal daqueles que são seus magistrados, ou seja, os funcionários públicos, quando estes violarem suas propriedades contrariamente ao encargo a eles confiado. De novo, aqui a gente está suscitando mais uma vez esta ideia de que todo e qualquer governo é fiduciário. Né? Agora, calma lá, né? Ninguém está dizendo assim, tá vendo? Então imposto é roubo. Não é? Nem o Locke está dizendo isso. Ele está dizendo fundamentalmente o seguinte, olha, preservação de vida, saúde, liberdade e bens. Se existem tributos que estão legalmente estabelecidos, com os quais nós concordamos, né, e quando eu digo concordamos, eles estão legitimamente instituídos, de acordo com os procedimentos legais, e no nosso caso representativos, não há que se falar de roubo. Agora, sei lá, quando se utiliza, vamos imaginar aqui uma hipótese, quando se utiliza, uma coisa que inclusive é proibida pela Constituição, quando se utiliza um tributo com efeito confiscatório, opa, peraí, estão violando nossos bens, estão violando a nossa propriedade, diria Locke. Então aí nós temos o direito de resistir. O mesmo se violarem nossa liberdade, nossa saúde ou nossa vida, né? Se utilizarem de mecanismos aparentemente legais para violarem esses direitos. Então muito cuidado aí com você aí que é bitcoinheiro e que acha que imposto é roubo e que a coisa é tão simples assim. Não, é um pouco mais complicado, tá? Então, é isso. Temos o direito de nos opor à violência ilegal de todo e qualquer subalterno do Estado que viole nossa propriedade, vida, saúde, liberdade e bens, contrariamente ao encargo, quer dizer, violando a confiança que nós depositamos de que eles protegeriam e conservariam nossa vida, saúde, liberdade e bens. E isso, diz o Locke, não significa oferecer qualquer fundamentação ao direito desbragado, licencioso de rebelião. Ou se deveria afirmar que os homens honestos não podem se opor aos ladrões, aos piratas, porque isso também causa desordem, isso também causa derramamento de sangue. Então você veja, aqui o Locke usa um argumento que vem do direito penal. É como se ele dissesse assim, olha, se você entende que é legítima, que é lícita a legítima defesa, por exemplo, você precisa concordar que o direito de rebelião é legítimo. Ninguém está ou se utiliza de mecanismos de legítima defesa em qualquer situação, a todo momento. Da mesma maneira, os povos também não se rebelam a todo momento e por qualquer situação. É basicamente esse o paralelo que o Locke está construindo aqui em termos argumentativos. Então, bom, se você concorda que as pessoas não têm que ser obrigadas a serem roubadas, né, a sofrerem pirataria, ou seja lá o que for,
e ficarem quietas, né? Quer dizer, elas podem legitimamente resistir a estes intentos maliciosos. Por que os indivíduos podem e os povos não podem, os coletivos não podem? Perfeito? Se a desordem acontecer, esse é um outro ponto interessante, porque a gente entra no âmbito da discussão moral. Então, digamos que haja um governo ilegítimo, este governo é violento, uma população se reúne para resistir aos intentos ilegais deste governo. E isto de fato causa desordem, isto de fato causa derramamento de sangue. Diz o Locke, se isso acontece, tem que ser atribuído não a quem defende o seu direito, mas a quem injustamente invade o direito alheio. Lembre-se, né? Os rebeldes são os tiranos, não são aqueles que resistem contra os tiranos. Portanto, estamos chegando ao fim, nem toda resistência é injusta. Nem toda resistência deve receber o nome de rebelião, neste sentido malicioso, afirma Locke. Porque a resistência é conforme a lei. Aqui a gente está diante da tese jurídica do direito de resistência. O que Locke está fazendo aqui é emprestando ao direito de resistência, por isso ele chama de direito de resistência, está emprestando à resistência uma forma de direito. Está incorrendo numa tese justnaturalista. Está dizendo basicamente o seguinte, bom, estamos numa sociedade política, seguimos as leis positivas. As leis positivas, dentro do esquema justnaturalista do Locke, têm que estar de acordo com as leis naturais. Quando um príncipe se utiliza da legislação positiva para violar leis naturais, e o faz isso de maneira, né, assim, massiva, a ponto de levantar tumultos, de gerar levantes, ora, estaremos diante da possibilidade de resistir, e resistir, nesse caso, é um direito. Possui uma forma jurídica e, na verdade, restaura as funções, os fins e os fundamentos da própria sociedade política, que é a proteção do direito à propriedade, do direito à vida, saúde, liberdade e bens, que deveriam estar sendo protegidos, esses 4 direitos, pelo Estado, e não estão. O Estado está agindo contra eles. O Estado está destruindo os fundamentos da própria associação política. Sendo assim, para manter a sociedade rígida, nós destruímos o governo civil, pelo menos por hora. Depois a gente monta outro, não tem problema. Mas pelo menos por hora a gente dissolve o governo civil. E isso se faz por meio do exercício do direito de resistência. Desordem, derramamento de sangue, confusão, diz o Locke, tudo isso deve ser imputado a quem lhe deu causa. E quem deu causa foram os tiranos. Não foram as pessoas que legitimamente se utilizam do direito de resistência com sua forma jurídica de direito natural para fazer frente a estes intentos violadores, certo? Então, o que origina a dissolução dos governos? É a quebra de confiança, é a não preservação da forma de governo que foi acordada entre todos, é o fato de os governos eventualmente não perseguirem os fins para os quais eles mesmos foram estabelecidos. Leia-se, o bem público, a preservação da propriedade, a conservação da vida, saúde, liberdade e bem das pessoas, e bens, né, das pessoas, tá? A pergunta que não quer calar é essa, bom, tudo bem, que assim seja, né, que eu possa estar de acordo com essa ideia de que a possibilidade da resistência, essa resistência é um direito, ela recebe do justnaturalismo lockeano uma forma jurídica, ou seja, ela é conforme a lei. Que lei é essa? A lei natural, né? Eu posso estar de acordo com tudo isso de um ponto de vista lógico. Agora, quem é que vai ser juiz dessa situação? Quem é que vai determinar quando um príncipe se transforma num tirano? E a resposta do Locke é bem simples. Bom, um tirano basicamente nos devolve ao estado de natureza. No estado de natureza, os homens são iguais, ou seja, ninguém tem poder sobre ninguém. Mas, de acordo com a lei natural, todos são investidos do poder de executarem a lei natural contra os seus violadores. Se estamos diante de um tirano que é um violador da lei natural, ainda que seja um príncipe, ainda que se utilize de veículos do direito positivo para isso, qualquer um de nós e todos nós em conjunto podemos exercer o direito de resistência contra esse sujeito, né? Podemos utilizar essa premissa de executores da lei natural contra os ofensores da lei natural para restaurar os fundamentos da própria associação política.
Tá? Então aí fica claro também essa outra questão que comentávamos, né? Dissolver o governo civil, deixa eu completar aqui, não é, deixo claro, dissolver a sociedade civil. Tá? Estamos diante de um esquema justnaturalista e também contratualista, mas muito distinto daquele que nós encontrávamos em Hobbes. Tá? Então, quem há de ser juiz para determinar se o príncipe ou o legislador, por exemplo, agem contra os encargos que lhes foram confiados, é ninguém mais, ninguém menos do que o povo. É o povo que, na medida em que deposita confiança nesses sujeitos, julga os depositários dos encargos que lhe concedeu. Tudo bem? Então, meus caros e minhas caras, era isso que tínhamos para hoje. Deixa eu mudar aqui. Era isso que tínhamos para hoje. Obrigado por terem acompanhado essa aula sobre tirania e direito de resistência em Locke. Espero que tenha sido útil e nos vemos numa próxima ocasião. Grande abraço, tchau!